Olá chicos, como estão? Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Chile. Galera, hoje eu quero ter um papo reto com vocês, beleza? Muita gente, quando vem migrar, seja para o país que for, não só para o Chile, vem com pensamentos e aspirações que às vezes não se concretizam e elas se decepcionam. Mas a decepção vem do não preparo. Se você não se preparar, você vai se decepcionar. É assim, simples. Então, quando você for emigrar, você tem que saber que nem tudo é como você imagina. E de onde eu tirei esse tema? Eu estava falando com um amigo outro dia e ele falou que se arrependeu de vir para o Chile. E por que ele se arrependeu? Você está imigrando em plena uma pandemia. Então isso você tem que levar em consideração, sempre. Ele pensou que o visto ia sair em um mês. Ele pensou que ia conseguir um trabalho de Uber Eats, comprar uma moto. Ele pensou que ia conseguir alugar um apartamento só para ele. O que acontece quando você vem com aspirações que você realmente não estudou sobre? Porque no caso do meu amigo, ele queria ir para a Inglaterra, não conseguiu e veio para cá. Ok? Ele até trouxe um dinheiro que eu acho que é mais ou menos o padrão para você vir para cá. Tem uns 8, 10 mil reais para você ficar um tempo de boa até você conseguir trabalho, alugar uma casa e tal. Só que ele cometeu muitos erros. Por exemplo, ele chegou e ficou um mês no Airbnb. No Airbnb você gasta demais, mano. Demais. Ele se decepcionou porque não conseguiu alugar uma casa. Você chegou aqui, você alugou um quarto, velho. Se você estiver sozinho, você alugou um quarto. Por que você vai alugar um Airbnb? É muito dinheiro, mano. Então, primeira dica que eu vou te dar. Você pesquisa onde você vai ficar. Você pesquisa qual o salário mínimo, qual o preço de aluguel. Você pesquisa realmente as coisas. Não venham sem pesquisar. Quando você tem muitas aspirações, você pode ficar muito decepcionado. E migrar é isso. Você não sabe o que vai acontecer. Você tem que ir com a cara, com a coragem, preparado para o que vier, preparado para trabalhar do que seja. Porque senão sua adaptação vai ser muito difícil. Muito difícil. Porque no futuro você pode conseguir bons empregos, mas você não vai começar no melhor emprego. No futuro você pode conseguir alugar um apartamento sozinho, sem dividir com ninguém. Mas no começo você vai ficar num quarto, mano. Aprenda que quanto mais você conhece sobre um lugar antes de ir, melhor você vai se adaptar. Menos você vai se decepcionar e mais você pode alcançar. Porque você vai saber por onde começar. E se você não acredita em mim, veja outros youtubers, faça a relação entre o que eles falam e o que eu falo. Não fique só com uma opinião, essa é a minha opinião, mas eu acho que é a mais sensata, onde tudo pode acontecer coisas boas, coisas ruins, e você tem que vir preparado para ambas. Você vai migrar, e isso não é fácil. Pode que em uma semana você esteja empregado, pode que te demore 6 meses para você conseguir um trabalho, entende? Então, quanto mais você souber, quanto mais você se prepara, melhor. E não venha pensando que o Chile que o Chile é Estados Unidos, porque não é. Aqui você vai ter dificuldades, mas você também vai ter muitas coisas positivas, que você vai ter ofertas de emprego, aqui você vai ter possibilidades de crescer. Aqui tem bairros bons, aqui tem bairros ruins. Aqui tem gente boa, aqui tem gente ruim. Aqui também tem lixo na rua, em alguns bairros e outros não. Por exemplo, olha esse local aqui abandonado. Aqui também tem, mano. E eu não tô no bairro tão ruim. Eu tô no centro. Num bairro mais do interior do centro, mas é o centro. Tá ligado? Então você tem que saber pra onde você vai, como você vai saber, como você vai sobreviver. Você tem que saber quanto você pode ganhar. Tem muitas coisas em jogo onde você pode se decepcionar ou que seja um aprendizado pra você sempre estar melhorando. Ok? Eu sempre venho aqui falando a verdade com vocês, no papo reto mesmo. A gente conversa, eu não mostro só coisas bonitas aqui. Eu não falo só coisas bonitas aqui. Emigrar para qualquer outro país também tem seus perrengues. E vocês sabem que eu não fico de firula, a gente conversa. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu sempre tento trazer informações relevantes para vocês. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like. E não se esqueça, tudo na vida tem seu tempo. Quando você muda para um país, não precisa ser só o Chile, qualquer outro país, você vai se adaptar, vai ter momentos onde você vai odiar, que você vai se perguntar,
Por que eu vim pra cá? Por que eu tô aqui? Em qualquer país. Eu tô longe da minha família, eu tô longe do Brasil, mas vai ter momentos que você fala, bom, eu fiz a coisa certa, eu tô num país onde eu tenho uma melhor qualidade de vida, onde eu tenho mais oportunidades de trabalho. Bom, eu espero que vocês tenham entendido onde eu quero chegar, onde eu quero que vocês reflexionem sobre você vai vir pra cá, venha preparado, venha com calma, venha com tempo, pense, pesquise, ok? Para você não se decepcionar. Vida de imigrante tem altos e baixos, mas você pode se preparar para os baixos e desfrutar os altos, ok? Com o tempo, junte sempre seu pé de meia para não passar dificuldades. A gente está numa pandemia, mas eu te aconselho, se você quiser, imigre. É uma experiência que ninguém vai passar por você. Ninguém. Então, se é o seu desejo, se é a sua vontade, faça. Ok? Isso ninguém vai tirar de você, essa experiência. E é isso aí, galera. A gente fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.